temos aqui mais uma Pausa para Café. É um podcast criado pela Associação Portuguesa de Franchising e que procura, em 20 minutos, dar-lhe a conhecer personalidades do mundo do franchising que fazem toda a diferença neste modelo de negócio. E hoje temos um convidado especial. Temos aqui o Marco Tairum. Eu não vos vou abrir o véu para contar nada. Vamos esperar que seja ele a contar a sua história. E sem dúvida que vamos ficar muito bem impressionados com aquilo que o franchising tem de melhor que se faz em Portugal. E o Marco é um bom exemplo disso. Marco, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Marco, sei que tem uma história para nos contar sobre este mundo do franchising, mas vamos começar um bocadinho antes. Sim. Conte-nos, no fundo, como é que surge o Marco Tairum neste mundo que o leva depois, mais tarde, a enveredar pelo mundo do franchising. Bem, obrigado mais uma vez pelo convite. O Marco surge neste mundo, primeiro de forma inesperada, mas cada vez mais me apercebo que muito alinhado com aquilo que são as minhas origens e sobretudo aquilo que eu me vejo a começar a construir enquanto legado. E a KW em particular, e este mundo do franchising, permite-se efetivamente começar a olhar para isso. Mas por isso, dando uns passos atrás, como estava a dizer, eu tenho 40 anos, tenho 2 filhos, com 5 e outro com 2, não nasci em Portugal, portanto eu nasci na Suíça, e este ponto eu conto sempre nestes momentos porque é aí que eu percebo que esta experiência acabou por moldar muitas das minhas decisões, incluindo a de estar hoje em dia a fazer estas funções que estou a fazer, porque sou neto e filho daquela geração que foi obrigada a emigrar. Portanto, não o fez de forma propositada, porque teve melhores oportunidades, mas fez por necessidade. E por isso convivi muito de perto com essa realidade e desde que regressei a Portugal, tinha 7 na altura, e depois comecei a estudar, mesmo no momento da escolha do sítio onde ia fazer os meus estudos. Eu sou formado em gestão e depois fiz o mestrado em marketing, ambos na Universidade Católica, depois de ter feito toda a minha escolaridade até o 12º no Liceu Francês, exatamente porque não falava português quando cheguei a Portugal com 7 anos. Mesmo na escolha do sítio onde ia fazer a minha formação académica e sobretudo a seguir, em que, por ter tido a sorte, os meus pais terem feito o investimento de me poder proporcionar esta educação numa escola privada, e obviamente a Católica não é uma escola qualquer dentro do universo das privadas, tive várias oportunidades, nesse momento, ao longo da minha carreira, de ir para fora do país, trabalhar ou continuar a estudar. E nunca quis fazê-lo, se calhar num primeiro momento, por saber o quanto custa estar fora e longe da família e não querer passar pela experiência da minha família. Por outro lado, e um bocadinho mais à frente, porque comecei a ganhar noção e porque acredito muito na responsabilidade individual de que se nós queremos fazer alguma coisa pelo nosso país, e estamos constantemente a dizer que o país precisa de mudar, precisa de ir para a frente, precisa de se tornar mais produtivo, se todos os jovens ambicionarem, ou a sua primeira opção for contribuírem com aquilo que são os seus melhores anos para outra economia, então o que é que sobra? E não estou com isto a criticar quem toma essa opção, e muitos foram e voltaram com ideias novas, porque foram postos em contacto com outra realidade, com outra dimensão, e depois reinvestiram no país e estamos todos a beneficiar disso. Foi a minha perspectiva pessoal, naquele momento. Não querer sair por razões familiares, por ter visto o que é essa realidade, mas também por acreditar que, pelo menos do ponto de vista de energia, mesmo que ainda agora possa continuar a trabalhar propositadamente para continuar a estar energizado mesmo para além dos 40, são os meus melhores anos, os anos em que eu vou ter maior capacidade de aprendizagem, vou ter mais tempo para investir do ponto de vista profissional, ainda antes de constituir família e tudo mais, e comecei a sentir essa necessidade de, não, eu quero ficar aqui, quero ficar em Portugal, quero contribuir para a nossa economia e fazer este caminho. Fui fazendo numa primeira fase com um percurso clássico, digamos assim, no sentido em que comecei a minha carreira em auditoria numa Big Four, portanto na PwC, fiz 4 anos, portanto estou a ver mestrado em marketing, fui fazer auditoria, tudo a ver, nada, mas tudo bem, foi perfeito, mas foi o que me fez sentido na altura, porque
precisava de conhecer, tinha esta necessidade de conhecer como é que funcionam as entranhas de uma empresa. E de facto a contabilidade e a auditoria dá-nos isso, é conhecermos por trás dos números como é que depois tudo se liga. Aí deu-me essa perspectiva. Mas depois sempre houve o bichinho, que ficou desde os tempos da gestão e do marketing, de ter a oportunidade de contribuir de forma um pouco, pelo menos mais direta, mesmo que seja muito indireta, na vida das pessoas. Não é? E isso tinha ficado até do meu primeiro estágio, que foi na Reckitt Beckинzer, em que senti, olha, estamos aqui a desenhar estratégias para um produto que vai chegar à casa das pessoas. E, portanto, de certa forma, o trabalho que eu desenvolvo aqui entra por dentro de casa das pessoas. E senti essa proximidade, não é? Mesmo que fosse muito indireto, fiquei com esse bichinho. Eu gostava de trabalhar em algo que, de alguma forma, eu sentisse que impacta o dia-a-dia das pessoas. Nem que seja um produto que eles usem no dia-a-dia, ou outro, como é o caso agora, e já lá vamos. Mas, portanto, ficou esse bichinho, e por isso, quando apareceu a oportunidade de trabalhar para a Sonai, fui forçado a agarrá-la, porque estávamos, não só ia para uma das maiores empresas portuguesas, ainda por cima foi para a Sonai MC, portanto modelo continente, que tinha, portanto estamos a falar de retalho alimentar, e portanto não há nada que entre mais, permitam uma expressão, dentro da casa de alguém do que os produtos, sejam eles quais forem, portanto ter a oportunidade de ter algum tipo de impacto num sítio onde as pessoas inclusivamente se reúnem, vão fazer as suas compras e tudo mais, foi uma oportunidade única. Passei por análise de negócio, depois estive na área comercial, e a minha última experiência na Sonai foi quando estive a primeira vez em contacto com o franchising, porque fui trabalhar para a direção internacional, que na altura na Sonai já tinha feito uma outra experiência, mas estava-se a consolidar enquanto direção, e participei num projeto de internacionalização da rede de franquias de retalho de proximidade, que a Sonai ainda hoje em dia tem, que é o meu super. E na altura foi um projeto giríssimo, porque nem sempre temos a oportunidade de trabalhar num projeto que é uma ideia, não é? Literalmente passar do PowerPoint até ao dia, nunca mais me esquecer de estar literalmente horas antes da inauguração a pôr prateleira produto nas prateleiras da primeira loja que abrimos no Mindelo. Portanto, ter a oportunidade de fazer um projeto do PowerPoint à abertura de loja foi extraordinário, ainda por cima uma experiência internacional, porque foi em Cabo Verde, e foi a primeira vez que estive em contacto com o mundo do franchising. Depois disso, de forma ainda mais inesperada, mas que alinhou em completo, no fundo, um bocadinho com esta história que eu vos tentado aqui a contar sobre mim, apareceu a KW Mundo Imobiliário, com o qual eu nunca tinha tido contacto, nem com outro, a não ser na minha primeira experiência na altura de compra e venda de casa, e por isso não foi uma coisa que procurei ativamente, foi uma oportunidade que surgiu, e eu lembro-me na altura a minha decisão de enverdar de aceitar o desafio. Na altura comecei como responsável de expansão, portanto encontrar novos franchisados. O desafio apaixonou-me por duas razões. Uma ligada àquilo, no fundo as duas ligadas a tudo aquilo que eu tive a contar até agora. A primeira, se eu tinha o gosto de sentir que estava a contribuir de alguma forma para produtos ou serviços que entravam em casa das pessoas, ter a oportunidade de estar num setor que literalmente o produto que nós trabalhamos é a casa das pessoas e que para muitas pessoas é a maior transação financeira que vão fazer na sua vida, é o bem mais essencial que elas têm, ter a oportunidade de formar profissionais que estão em contacto com estas pessoas, a apoiá-las para dar este passo que é tão importante, é extraordinário. Essa é a primeira. A segunda é porque as pessoas com quem nós trabalhamos a dois níveis, com os nossos franchisados, obviamente, que são os donos das nossas agências, a que nós chamamos Market Centers, na KW, que depois servem profissionais imobiliários, consultores imobiliários. Seja um, seja o outro, são todos empresários, porque o consultor imobiliário não é, no nosso modelo, não é um empregado da agência. Ele próprio é um empresário, seja a prestação de serviços, seja recibos verdes, mas ainda assim é um empresário. E aquilo que me atraiu na altura foi ter a oportunidade de, seja diretamente com os nossos franchisados, seja depois indiretamente com os nossos consultores, a quem nós damos formação também diretamente, trabalhar com empresários. Portanto, trabalhar com pessoas que tomaram a decisão
de, seja no negócio imobiliário, os consultores, seja através da aquisição de franquia, contribuírem com o seu investimento para o desenvolvimento do país. E, portanto, houve aqui um alinhamento destas várias experiências que foram construindo a minha vida, digamos assim, que apareceram com esta oportunidade de trabalhar no produto mais importante da vida das pessoas, casas, e trabalhar com empresários que estão, sejam franchisados, mais uma vez, ou consultores, a investir o seu tempo, a investir o seu know-how para levar o país para a frente. E hoje em dia tenho um foco muito grande em não só trabalhar, obviamente, com toda a nossa rede, mas muito em particular, e acabamos de lançar uma iniciativa também nesse sentido, que chamamos de KW Young Professionals, ter uma atenção muito especial àquilo que são os jovens empresários e os jovens consultores imobiliários. Porquê? Porque eu acho que uma das coisas que toda a gente quer ser hoje em dia, mas não necessariamente sabemos bem o que é que significa, mas parece que é a única palavra que é sexy neste momento é a palavra startup. É verdade. Toda a gente quer fazer parte de uma startup, toda a gente quer lançar a sua própria startup. Os cursos hoje em dia têm cadeiras de empreendedorismo, fazemos mestrados de empreendedorismo, enfim, está tudo virado para, e ainda bem, porque acho que a cultura de empreendedor, que nós vemos, por exemplo, ser a base de uma economia como a economia americana, faz muita falta a um país como o país de Portugal, como Portugal, onde há muitas gerações que nós somos formados e formatados para sermos empregados, não é? A lógica Trabalhar para o Estado. Trabalhar para o Estado, ser funcionário do Estado, ou então, eu lembro, não segui esse caminho, mas era a conversa que eu tinha com os meus avós, não é? Filho, estuda muito para um dia teres um bom emprego, encontrares um bom patrão e lá ficares o máximo tempo possível. Não é? Eu vi a minha mãe ficar 43 anos na mesma instituição, portanto nunca conheceu outro empregador. Essa já não é a realidade hoje em dia, não é? Portanto, nós vivemos num mundo em que toda a gente quer fazer parte de uma startup, de alguma forma, portanto o jovem, essa é a palavra sexy do momento, mas ao mesmo tempo estamos a perder os nossos melhores talentos para fora. E uma das razões, mas não só, é porque não tenho a certeza que se entenda exatamente o que é isto de ser empresário. Porque não basta ter uma ideia e arranjar financiamento. Há um conjunto de... E arranjar financiamento já é aquilo que a gente sabe. Mas mesmo assim, se nós olharmos aos números, vemos que há um número significativo, aliás, cerca de 95% das startups, mesmo aquelas que conseguem as suas primeiras rondas de financiamento, acabam por desaparecer. Portanto, parece que é quase um negócio que está montado para falhar. Quando temos uma taxa de mortalidade de 95%, não se pode dizer que investir em franchising seja... de facto, quando a coisa corre muito, muito bem, ouvimos falar daqueles unicórnios, são esses que nos inspiram. Mas essa não é a realidade da esmagadora maioria dos pequenos projetos que começam. E em franchising já é ao contrário. E em franchising é ao contrário. Mas é ao contrário, sem perder esse ADN de quem quer ser empreendedor, seja enquanto consultor, seja enquanto franchisado, que quer ter um negócio próprio, que em última instância é isso que chamemos-lhe franchising, startup, o que for, o que nós estamos a falar é a vontade de ter um negócio próprio. E como em tudo na vida, podemos fazê-lo de duas formas. Ou eu acredito que a minha ideia é extraordinária e vou sozinho, ou então eu tenho um gosto particular por uma área e vou-me rodear de pessoas que ou sabem mais do que eu, ou que então já fizeram o caminho das pedras e me podem ensinar a escalar mais rapidamente. Porque o franchising, independentemente do setor, ou independentemente do tipo de franchising mesmo dentro do setor que pode existir, há uns mais virados para o poder da marca, há outros mais virados para o modelo, para a entrega de modelos e sistemas, como é o caso da KW, seja qual for depois a proposta de valor base, tem todas em comum uma coisa, é a entrega a cafés à aposta na nossa marca de um modelo que vai ajudar as pessoas a chegar mais rapidamente ao sucesso. Não é? A nossa definição de modelo é uma forma comprovada de chegar ao sucesso, independentemente do sítio ou da pessoa que o implementa. E por isso é que os franceses têm, não uma garantia de rentabilidade, mas uma expectativa e porquê? Mais sólida, mais consolidada, mais madura. No nosso setor, por exemplo, nós vemos os grandes franchisings que existem, franchisings americanos, todos eles no nosso país, alguns até já com 25 anos de história, no nosso caso são 11 anos de história, mas que representam marcas
americanos que têm, nós celebramos 40 anos de história. E, portanto, são 40 anos em que estes modelos foram testados em diferentes zonas do mundo, em diferentes circunstâncias de mercado, sobreviveram a crises e, portanto, têm aqui, entregam a quem faz este investimento um modelo comprovado, se obviamente tiver a capacidade de implementar aqueles modelos e sistemas, de chegar ao sucesso, sem ter que abdicar do seu ADN, que é de eu quero ter um negócio meu próprio, porque eu também quero ser empreendedor. E por isso é aí que eu vejo a grande oportunidade do franchise e aquilo que me apaixona, porque mesmo com os nossos consultores que não têm uma relação direta connosco, têm relação com os franchisados e os franchisados connosco, é a possibilidade de formar empresários. Os nossos franchisados, através da entrega da nossa proposta de valor, que são modelos e sistemas, portanto, como operar uma agência em escala para chegar o mais rapidamente àquilo que qualquer empresário, independentemente do modelo que tenha, quer, que é rentabilidade. Nós queremos apostar num negócio que traga rentabilidade, mas que, ao contrário daquilo que é o mundo das startups, ou de eu me lançar sozinho, eu próprio, com uma ideia que tive, tem uma taxa de sucesso muitíssimo mais elevada. Estamos a comparar o mundo das startups, tem uma taxa de mortalidade de 95%, com o mundo do franchising, que tem uma taxa de sucesso perto dos 70%. Portanto, são duas realidades aparentemente parecidas do ponto de vista conceptual. Estamos sempre a apostar em sermos empresários, estamos sempre a apostar em sermos donos do nosso próprio negócio, mas cuja probabilidade de sucesso é completamente diferente. Sem que tenhamos que abdicar daquilo que eu acho que leva qualquer pessoa a apostar numa rede de franchising ou num negócio próprio, que é a vontade de ter algo próprio. E o franchising oferece isto, a oportunidade de ter algo próprio, com a maior probabilidade de ter sucesso, porque entregamos um modelo comprovado de o atingir. E no fundo é isto, não é? Juntei um bocadinho a minha história, aquilo que nós fazemos, a minha visão do franchising. Mas... Como é que se sente, olhando agora 40 anos, ainda tenho pela frente, mas também já tenho uma maturidade também que lhe permite olhar para trás e dizer o que é que teria feito diferente? Ou há alguma coisa que acharia que poderia ser mais importante para o percurso e para o desempenho que tem agora? Olha, eu costumo dizer, eu gostava de me ter cruzado com este mundo do franchising e do empreendedorismo há mais tempo, porque sinceramente, agora vai parecer um bocadinho estranho eu dizer isto, mas se calhar se isto tivesse acontecido, eu hoje não era CEO da Capa da Portugal, era franchisado da Capa da Portugal. Porque eu acho que efetivamente quem tem a paixão de ajudar pessoas, formar pessoas, ajudá-las a elas se desenvolverem, de facto é através da nossa capacidade de ter um negócio próprio e depois estar no dia a dia a impactar pessoas que isso verdadeiramente acontece. Eu tenho sempre muita dificuldade em dizer o que é que eu teria feito diferente, porque primeiro nós não controlamos, segundo eu acho que são exatamente os desafios e as oportunidades e aquilo que nós encontramos pelo caminho que vão moldando a nossa forma de estar, a nossa forma de superar desafios. Por isso, te dizer, olhando para trás, se calhar tinha feito isto ou aquilo diferente, mas se calhar se eu tivesse feito isto ou aquilo diferente, se calhar também não estava aqui. Não sabemos, não é? Aquilo que nós controlamos é a forma como reagimos às oportunidades e aos desafios. Isso foi uma coisa que eu aprendi, quer a nível profissional, quer a nível pessoal. As oportunidades vão surgir, podemos ou não agarrá-las. Os desafios vão aparecer. É uma decisão, efetivamente, isso, eu acredito nisso, escolhermos como é que vamos reagir à adversidade. Por isso, não há assim nada que eu dissesse podia ter feito diferente. Gostaria, e sim, de me ter cruzado com este mundo do empreendedorismo mais cedo. Há pessoas que o fazem porque se calhar vêm no ambiente familiar em que isso aconteceu. Tenho muitos colegas, sempre viu, o meu avô tinha uma loja, a minha avó tinha isto ou aquilo. Não foi esse o ambiente em que eu cresci, mas está tudo bem, mas eventualmente, se eu tivesse tido a oportunidade mais cedo de me cruzar com este mundo do empreendedorismo, talvez tivesse sido interessante. Mas mais uma vez, não aconteceu e está tudo bem, porque agora tenho a possibilidade de, tenho tido
maior experiência corporativa, com uma boa base académica e agora estar há 7 anos neste meio, bom, já são quase 10 à volta do franchising e a lidar com empreendedores, já trabalhei com muitos empresários, já me sinto mais válido e capaz de dizer, atenção, não vais por aqui. Atenção, não vais por aqui. E este é muito alinhado com aquilo que eu dizia, minha missão também pessoal e alinhada com aquilo que nós fazemos na KW, tem a ver com isso, né? Encontrar pessoas que queiram crescer, tenham fome de crescer, não necessariamente saibam como, porque ainda por cima o setor imobiliário é um setor, muitas vezes, que ainda é um setor de recurso, e ter a capacidade de dar as ferramentas, sejam as ferramentas práticas, sejam as ferramentas formativas e até trabalhar com elas a forma de pensar. No KW também, para além de mediação imobiliária, gostamos de nos apresentar como uma empresa de formação e coaching, porque de facto se nós não tivermos a capacidade de pôr as pessoas a pensar diferente e a pensar maior, podemos dar as ferramentas todas e elas não vão sair do mesmo sítio. Sem dúvida. E por isso esse é o que me apaixona, é a possibilidade de trabalhar com pessoas, de impactá-las através da formação, e se tivermos a oportunidade de fazer isto com os nossos jovens e com isso ter algum contributo para que esta tendência de perdermos talento para fora comece pelo menos a desacelerar, estaremos a dar o nosso contributo e é muito bom, e é aquilo que podemos fazer. Vamos aqui já organizar para pensar e para dizer aqui aos nossos ouvintes, vamos marcar num próximo podcast, com certeza, porque temos muito ainda para falar, porque estivemos a falar maioritariamente do passado e uma parte do presente, mas também gostaríamos muito de falar do futuro. E o franchising é isso mesmo, não é? É nós podemos olhar para o futuro, para aquilo que já aconteceu e que é a nossa realidade e que funciona, não é? Para aquilo que são os desafios, porque também os temos, não é? Nem tudo é só flores. Mas temos também aqui uma grande oportunidade para falar do futuro e por isso fica desde já combinado um próximo podcast só para falarmos exatamente destes pontos que não temos hoje, porque isto é só uma pausa para café, para nós podermos então ver como é que nós vamos olhar para o futuro e como é que vamos trabalhar esse futuro para ajudar aqueles que nos ouvem e que estão ansiosos também para saber o que é que aqueles que realmente sabem fazer e fazer bem o franchising podem nos ajudar e ensinar. Marco, foi um prazer enorme estar aqui consigo. Cá estaremos. Fiz uma pausa para o almoço, para termos mais tempo. Exato. Muito obrigado. Obrigada eu Obrigado. E foi um prazer. Igualmente. Obrigada.